A Polícia Federal está discutindo a proibição do diploma de tecnólogo para o ingresso na Polícia Federal. Nesse vídeo aqui eu também vou falar sobre a Polícia Rodoviária Federal e sobre as polícias civis no Brasil. Será que eles acompanharão também essa tendência, entre aspas? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre isso. Fala meus jovens, fala minhas jovens, eu sou o Glaudimar Pedrosa, eu sou policial civil há 10 anos e aqui no meu canal eu falo sobre concursos públicos das carreiras policiais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quiser ficar sempre atualizado, inscreva-se aqui no canal para não perder os vídeos que eu publico diariamente. Bora pro conteúdo então. O que aconteceu? Na semana passada a gente viu aí uma minuta de projeto de lei que nessa minuta trata sobre uma futura lei orgânica atualizada aí da Polícia Federal. E o tema que eu vou tratar nesse vídeo aqui é uma parte dessa minuta que fala que a partir de agora, a partir de então, né, com a aprovação daquela minuta, daquele texto ali, a Polícia Federal passaria a aceitar somente diplomas de ensino superior, de bacharelado e de licenciatura, de forma taxativa, de forma expressa, excluindo os diplomas de graduação em tecnólogo. Mas será que o tecnólogo ele é inferior ao bacharelado e à licenciatura? Esse é o ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Aqui eu vou dar minha opinião primeiro sobre essa questão de tecnólogo, bacharelado, licenciatura, ensino presencial, ensino online e depois vou falar o que pode acontecer daqui para frente. Bem, o primeiro ponto, essa é uma minuta de projeto de lei, ou seja, é antes ainda do projeto de lei. Eles estão discutindo o texto ainda, ele é um texto institucional que vai passar pela categoria também, para o pessoal discutir, para depois tentar ali transformar ele num projeto de lei para depois discutir, enfim, o negócio demora, leva tempo. Mesmo que a gente comece aí com um projeto de lei, isso deve demorar ainda a acontecer. E simplesmente pode morrer na praia como outras minutas, outros projetos de lei que tentaram algo parecido. Neste momento também há algo parecido na Polícia Rodoviária Federal e nós, nesse momento, já temos uma lei orgânica nacional das polícias civis também aprovada. Será que isso acontece nessas outras instituições também? Vamos lá, primeira coisa. Polícias Civis do Brasil. O texto da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que foi aprovado e já está, entre aspas, valendo, ele traz a previsão de graduação reconhecida pelo MEC. Não faz distinção alguma sobre o tecnólogo, ou seja, o tecnólogo, bacharelado e a licenciatura aceita, é o pré-requisito para ingresso nas polícias civis do Brasil. Outro ponto, o da Polícia Rodoviária Federal, que está em discussão também, não traz a distinção também do tecnólogo. Ou seja, somente a Polícia Federal está levantando essa hipótese, essa possibilidade de proibir o diploma de tecnólogo para ingresso nas suas carreiras aí. Mas afinal de contas, o que é o tecnólogo? Será que ele é inferior ao bacharelado e licenciatura, como eu perguntei anteriormente? Primeiro ponto, no passado, quando começou aí o tecnólogo a ser implantado nas faculdades, realmente havia um preconceito, até por falta de informação do que seria o tecnólogo e para que ele servia. Mas com o tempo isso foi mudando e hoje é muito diferente. Então a maioria das pessoas acabam optando por um tecnólogo, principalmente o pessoal da área de concursos públicos, porque ele tem inúmeras vantagens quando ele é comparado com o bacharelado e com a licenciatura. Eu vou listar algumas coisas para vocês terem uma noção das vantagens do tecnólogo. A principal delas é o tempo de conclusão. Hoje, um tecnólogo pode ser concluído entre 2 e 3 anos, tecnólogo reconhecido pelo MEC, entre 2 e 3 anos. Isso te poupa um pouco de tempo que você precisa para estudar para um concurso. Então, um concurso das carreiras policiais, por exemplo, pode ser que você consiga começar o seu tecnólogo e concluí-lo no momento que o edital abre, a tempo ainda de apresentá-lo no momento da apresentação do seu diploma, que é na posse. Então, é uma vantagem frente aos diplomas, aos cursos de bacharelado e licenciatura, que tem duração entre 4 e 5 anos aproximadamente. Outra vantagem do tecnólogo é que as disciplinas são direcionadas para a atuação no mercado naquela área escolhida. E eu vou fazer um comparativo aqui, eu vou mostrar a grade de um curso de análise e desenvolvimento de sistemas comparado com um curso de ciência da computação, para vocês terem noção do que eu estou falando aqui. Vou jogar para a minha tela para vocês verem. Olha, eu estou aqui, na minha tela, tem aqui a grade curricular
de um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Na minha outra aba aqui, ó, eu tenho a grade curricular do curso de ciência da computação. Na verdade, esse aqui é o e-book dos cursos lá da Gran Faculdade, que eu recomendo para você fazer o seu tecnólogo ou o seu bacharelado, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Estou aqui na parte da grade curricular dos dois cursos. Ó. Esse aqui é o análise e desenvolvimento de sistemas, o primeiro e o segundo período do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Agora eu vou mudar para o ciência da computação. Ó. Já mudei. Pois é, já mudei. Ó. Análise e desenvolvimento de sistemas e o ciência da computação. O primeiro e o segundo período é exatamente idêntico. Os cursos são idênticos. Vou passar para o próximo aqui para vocês terem uma noção. Ó. Agora eu vou comparar o terceiro e o quarto período do curso. Agora a gente consegue encontrar uma diferença. Olha, agora as grades são diferentes. Porém, todas as disciplinas que estão aqui, ó, no terceiro e quarto período de análise e desenvolvimento de sistemas, elas estão no curso de ciência da computação. Daqui para frente, o que muda um pouco com relação à distribuição das disciplinas é a ordem e o período em que elas estão. Por exemplo, ó, algoritmo e estrutura de dados. Está aqui, ó, exatamente no mesmo terceiro período. Agora, quando você vai para desenvolvimento back-end, por exemplo, ó, que está aqui no quarto, vamos ver se é no mesmo lugar. Ó, desenvolvimento back-end, ele está no terceiro período do curso de análise e desenvolvimento de sistemas e está no quarto período do curso de ciência da computação. E vamos avançar um pouco mais? Olha, o que muda aqui também, ó, análise e desenvolvimento de sistemas são apenas 5 períodos, 2 anos e meio, enquanto ciência da computação, ó, passa o sexto período até o oitavo período. São 4 anos de duração o curso de ciência da computação. O que tem de diferente, basicamente? A partir de uns tempos para cá, inclusive, o MEC alterou a norma que trata sobre os TCCs, trabalhos de conclusão de curso, tornando-os opcionais. É a faculdade que define se ele é obrigatório ou opcional. Por exemplo, aqui na Gran Faculdade, os TCCs eles são opcionais, tanto nos cursos de tecnólogo quanto nos cursos de bacharelado. Então, o TCC é opcional, pelo menos dos que eu vi até agora. Esses dois aqui, por exemplo, eles são opcionais, tanto análise e desenvolvimento de sistemas, ADS, quanto de ciência da computação. Então, no momento que você faz a sua inscrição, você tem um período ali, eu acho que de 30 dias, para optar em fazer ou não o TCC. Depois que você escolher fazer o TCC, aí vira obrigatório. Aí você tem que apresentá-lo até a conclusão final do seu curso. Mas todos eles ali são opcionais, então já não é mais um diferencial, né? Acho que nunca foi. Então a faculdade é que define. Na Gran é opcional. Então o que muda de um para o outro aqui, pessoal? O que muda é que o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eu estou dando apenas como exemplo aqui, porque nele você tem uma versão mais ampla e uma versão mais enxuta, que são esses dois cursos aqui. Então você tem uma versão mais enxuta do curso de ciência da computação, que é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Para as empresas, para o mercado, muda o quê? Será que uma empresa faria distinção, teria algum tipo de preconceito com relação a um ou com relação a outro? Acho pouco provável, mas no serviço público, aparentemente, isso está se tornando algo que poderia dar um destaque, poderia dar um status, enfim. No meu ponto de vista, isso não dá nenhum destaque, isso não valoriza a carreira, isso não altera em nada e o mercado da iniciativa privada é melhor do que a iniciativa pública do serviço público para mostrar isso. Então, se uma empresa não faz distinção na contratação de um profissional da área de tecnologia, por exemplo, estou só usando como exemplo a área de tecnologia, tá? Mas fazendo essa analogia aí para qualquer um dos tecnólogos, para qualquer uma das graduações. Se a empresa não faz essa distinção e está mais preocupada e focada com o resultado que aquele profissional apresenta, por que é que a Polícia Federal acha que isso será um diferencial no currículo, será um diferencial para qualquer coisa dentro da carreira? É diferente quando você muda um curso, o pré-requisito de um cargo de nível médio para ensino superior. Existe todo um trabalho em cima dessa questão de graduação, o próprio MEC é preocupado com isso, o próprio curso de tecnólogo ele foi criado justamente para democratizar e permitir o acesso a pessoas que antes não poderiam ter acesso ao ensino
ensino superior. Então eu vou falar sobre isso mais à frente aqui, sobre essa questão do MEC se posicionar. Eu acho que isso é importante. Agora, o curso de tecnólogo, outra vantagem, o curso foca mais na parte técnica e prática do que a parte teórica, a parte de construção ali de TCC, a parte de produção científica, que é mais voltada para a área acadêmica, se a pessoa quiser avançar ali para um mestrado, para um doutorado, que não é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas querem apenas um diploma de ensino superior para conseguirem dar continuidade ali na sua carreira, seja na iniciativa privada, seja no serviço público. Agora eu te faço uma pergunta: por que a Polícia Federal não está cogitando, por exemplo, a proibição do ensino EAD, né, no ensino à distância, e o ensino presencial? Eu te respondo: o MEC não permite a distinção no diploma de ensino presencial e o ensino online. Por exemplo, se uma instituição fornece os cursos na modalidade online e na modalidade presencial, o diploma não pode ter nenhuma menção de que esse curso foi feito na modalidade presencial ou na modalidade online. Então eu acho que é somente por esse motivo que a minuta da Polícia Federal não está tratando também desse tema. Ou seja, o MEC precisa realmente intervir nessa situação para que o curso de tecnólogo, de graduação em tecnólogo, não seja desvalorizado como está sendo cogitado isso acontecer. Eu acho que eles têm mais a perder com essa imagem negativa que pode surgir, essa discriminação que pode estar sendo cogitada, do que tem a ganhar de qualquer uma outra forma, que eu não vejo nenhuma vantagem nisso. Agora, o tecnólogo ele é mais fácil do que o bacharelado? Vamos lá. Quando eu terminei a minha primeira graduação, eu tenho 2 graduações atualmente, eu sou graduado em Sistemas de Informação e eu também sou graduado em Direito e estou fazendo, no momento agora também, 3 tecnólogos, então eu acho que eu posso falar um pouquinho. Na minha primeira graduação, que foi presencial, a minha segunda também, Direito atualmente só tem na modalidade presencial, infelizmente. Na minha primeira graduação, eu parei o curso, tranquei e depois voltei depois de alguns anos. Quando eu retornei para concluir o meu curso de Sistemas de Informação, já existia a modalidade de tecnólogo. Quando eu comecei a minha faculdade de Sistemas de Informação, ainda não existia. Quando eu estava terminando, eu fui pagar essas matérias que faltavam nas turmas de Sistemas de Informação e em algumas turmas, alguns períodos ali de análise e desenvolvimento de sistemas. Por quê? Porque, como eu já mostrei para vocês aqui na tela, as disciplinas são idênticas para alguns cursos. Então, algumas matérias ali, algumas disciplinas, alguns períodos, as matérias batiam, eram idênticas, ou seja, não existe distinção dessas matérias. O que é que tem de diferente? Algumas matérias possuem no curso que é um pouco mais amplo ali de bacharelado, que não possuem no curso de tecnólogo. Por exemplo, no meu curso de Sistemas de Informação, eu tive disciplina de filosofia. Para que serviu a filosofia? Para aplicação na parte técnica ali, da parte de tecnologia, desenvolvimento de sistemas, software, análise e desenvolvimento de sistemas. Não sei, acho que não faz tanta diferença para a aplicabilidade do mercado algumas disciplinas. Então, essas disciplinas, elas foram removidas e a gente tem aí os cursos de tecnólogo. Obviamente, né, eu estou falando como exemplo aqui no caso de cursos da área de tecnologia. Agora, como eu falei sobre o ensino online, se você me perguntar se o ensino online é mais fácil do que o ensino presencial, eu acredito que para ser aprovado, obviamente e indiscutivelmente, o ensino online é mais fácil de você bater os requisitos mínimos ali para a sua aprovação. Mas esse aqui não é o ponto e o próprio MEC não permite a distinção, então é irrelevante eu me estender sobre esse assunto. O que eu posso somente pontuar é o seguinte: quem sabe aproveitar o ensino online, ele vai se destacar no mercado, porque você pode ou fazer um ensino superficial ou você pode se aprofundar muito mais, porque você vai ter acesso a muita informação e aí vai depender de você e de qual profissional você quer ser. Ou às vezes até da sua estratégia. Às vezes você quer para concurso público, não vai se aprofundar tanto no início, depois que você conseguir o seu cargo público, você volta e começa o seu aprofundamento ali naquela área. Então depende também da sua estratégia no momento. Agora, ainda nesse tema, vamos fazer uma comparação? Um tecnólogo que tem uma pós-graduação, o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que tem uma pós-graduação em segurança da informação, por exemplo, e que está também em um mestrado. Será que esse profissional ele é menos capacitado do que um bacharel em ciência da computação? Ele vai conseguir concluir o tecnólogo, terminar
a pós-graduação dele dá início ao mestrado antes do colega que vai fazer ciência da computação. Então eu acho que não é por aí a comparação de qual é melhor e qual é pior. Depende de cada um. E eu acho que isso não deveria ser uma discussão aí no ingresso no cargo público. Como que a iniciativa privada avalia esses dois profissionais, ou o profissional da área de tecnologia? Com certificações, com o currículo, com o material que ele já produziu, com o portfólio que ele construiu. Então não tem relação se é tecnólogo, se é bacharelado, depende do profissional que ele se preparou para o mercado. Então dentro da área de tecnologia, a gente tem, por exemplo, as certificações, que é ali realmente que o profissional prova que ele é capacitado para exercer aquela função. Eu acho que falta um pouco das graduações um provão final nivelado a nível Brasil. Como existe, por exemplo, a OAB. Óbvio que a OAB não é para você emitir o seu diploma, mas ela atesta ali, ou pelo menos tenta atestar, o seu conhecimento para você ingressar na OAB, para você poder ser aí um advogado. Então falta um pouco de uma prova da OAB em outras carreiras. Eu tenho as minhas ressalvas sobre a OAB em si, sobre a questão da mensalidade e tudo mais, mas a prova eu acho algo que é válido. Ela confirma conhecimento do aluno que acabou de concluir a faculdade. E eu particularmente acho que acabou um pouco aquela questão de nome da faculdade no diploma. Hoje as empresas e muito menos o serviço público, né? O serviço público não faz a menor distinção do nome da faculdade que vem no seu diploma. E eu acho que isso também caiu muito na iniciativa privada. A empresa está preocupada se você sabe resolver o problema dela. Nada mais do que isso. Agora vamos lá, para a minha opinião sobre essa questão aí dessa minuta. Eu acredito que essa minuta não avance, só que não tem como a gente ter certeza do que vai acontecer. Avançando, se chegar lá no Congresso para uma discussão, acredito que isso seja barrado, pelo menos essa parte aí dessa minuta. Eu acho que ela não tem força para avançar. Eu acho que isso é irrelevante. Eu acho que uma discussão dessa, se estivesse sendo fomentada, por exemplo, nas polícias civis sobre a lei orgânica, haveria uma crítica sobre isso, porque eu acho que esse não é o ponto que a instituição tem que se preocupar com relação à valorização entre aspas. Eu acho que isso não define valorização da categoria e eu acho que o MEC precisa se posicionar sobre isso. Afinal de contas, o objetivo do tecnólogo lá atrás, quando ele foi constituído, foi justamente o contrário disso, foi de inclusão, foi de permitir o acesso a pessoas que antes não poderiam ingressar numa universidade, numa faculdade e que hoje elas podem ingressar através dos tecnólogos, que tem uma duração mais reduzida, tem um custo mais reduzido também nas faculdades que são online. Então, às vezes, o candidato que não teria condições de fazer uma faculdade, por exemplo, federal, seja por falta de base nos estudos, seja por qualquer outro motivo que tem que trabalhar, tem que cuidar da família, ele consegue agora no ensino online e num tecnólogo associando esses dois aí, por exemplo. Então, eu acho que o MEC precisa se posicionar com relação a isso, limitando essa discricionariedade que as instituições têm na hora de formular, por exemplo, um edital, na hora de formular uma lei orgânica. E outra coisa que também precisa vir à pauta, uma lei nacional dos concursos públicos. Isso poderia ser limitado nessa lei nacional, impedindo a distinção de tipo de graduação. Afinal de contas, se o MEC define que graduação é tecnólogo, bacharel e licenciatura, essa discussão não poderia ser fomentada nem com um jeitinho, né? Porque isso é uma forma de limitar o ingresso na carreira através de você fazer essa distinção. Você está excluindo a pessoa que tem hoje o diploma. Você imagine que a pessoa fez o tecnólogo há uns anos atrás, há, sei lá, 6, 7 anos, não vai ter força para voltar novamente para uma faculdade, querer concluir novamente um bacharel ou completar, seja lá o que for, só que ela está estudando agora para o concurso da Polícia Federal. Eles vão querer excluir esse cara, esse candidato. Arrisco dizer que dos últimos concursos públicos de qualquer área aí, a maioria do pessoal tem tecnólogo. Por quê? Porque isso foi uma estratégia, inclusive, dos concurseiros. É uma estratégia que eu recomendo para você ingressar no serviço público, principalmente das carreiras policiais. Então, a minha opinião é que as instituições de ensino precisam se mobilizar, que são elas que têm força para fazer isso daí. O MEC, principalmente, tem que se posicionar. O Legislativo Federal precisa definir aí uma lei nacional dos concursos públicos para que isso não aconteça nas instituições de forma isolada. Existem concursos que limitam o diploma para ingresso na carreira e limitam o tecnólogo,
como entrada? Existem, mas são casos ali pontuais. Então, definindo essa questão realmente como exemplo da Polícia Federal, eu acho que resolveria o problema até nessas instituições que atualmente definem como diploma apenas o bacharel e a licenciatura. Existem cargos de perito que não aceitam o tecnólogo? Existem. Só que aí, nesse caso em particular, de um diploma específico, uma carreira específica, eu até acho que seria válido, podendo ele complementar, de repente, um tecnólogo com alguma pós-graduação. Então, eu acho o seguinte: perito de informática, por exemplo, da Polícia Federal e das polícias civis de maneira geral, só aceita o bacharelado em ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de software ou tecnólogo na área de tecnologia com pós-graduação também na área de tecnologia. Então, isso eu acho que seria válido para permitir ali a especialização daquele perito. Mas isso deveria ser tratado não só por um órgão X ou Y. Deveria, como eu estou falando, termos uma lei nacional tratando desse tema. Agora, você concurseiro que começou o tecnólogo agora, que pretende começar o tecnólogo agora, o que você vai fazer? Primeira coisa, não adianta entrar em pânico. É uma mudança que, como eu disse, particularmente eu acredito que não avance, só que eu não sou o dono da verdade e não tem como a gente saber disso agora. Eu acredito que avançando, isso deve parar talvez lá no Congresso, no âmbito do Legislativo, essa discussão, e isso morra em algum momento ali, porque as instituições de ensino também, elas não querem algo limitando assim ou reduzindo a possibilidade de vender mais cursos ali para a pessoa que quer ingressar no serviço público dessa forma. Então, não acho que isso é válido. O MEC tem que se posicionar, tem lei nacional de concurso também para a gente discutir aí. Então, tem várias possibilidades. Eu faria o quê se eu fosse você? Eu faria o seu tecnólogo, seguiria a sua estratégia. Se você já tem uma estratégia de fazer o tecnólogo para fazer o seu concurso, eu seguiria nessa estratégia, e se em algum momento a gente perceber que isso é algo irreversível, ou seja, virou um projeto de lei, beleza, ainda estamos respirando. O projeto de lei foi aprovado com esse texto lá, excluindo os tecnólogos, aí é um caso a você pensar. Aí você conclui seu tecnólogo, procura um bacharelado, se for o caso, e você faz a complementação ali das matérias, ou começa do zero, enfim. Mas eu acho que nesse momento eu não iniciaria um bacharelado, a não ser um bacharelado específico, que ele seria um pré-requisito de um concurso que você já pretende fazer. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando qual curso o tecnólogo escolher, qual o melhor tecnólogo para as carreiras policiais. Já fiz um vídeo também indicando aqui o tecnólogo e os cursos da Gran Faculdade. Vejam bem que não tem só tecnólogo na Gran Faculdade, tem bacharelado também, tem curso de licenciatura também. Porém, para o concurseiro, eu recomendo o tecnólogo e neste momento continuo recomendando o tecnólogo. Vai ter concurseiro que vai só olhar as thumbnails dos vídeos no YouTube, não vai olhar o conteúdo e vai achar que acabou. Daqui para frente vai virar uma tendência. Veja bem, as polícias civis, o martelo já está batido, aceita tecnólogo. PRF está em discussão a lei orgânica deles, está lá, já na lei orgânica, lá no texto inicial de lei orgânica, eles aceitam tecnólogo também, aceitam graduação reconhecida pelo MEC, ou seja, tecnólogo, licenciatura e bacharelado. Somente a Polícia Federal é que está com essa possibilidade, ainda na minuta, de não aceitar o tecnólogo. Então é cedo ainda para pensar que a Polícia Federal vai excluir o tecnólogo. Pode acontecer? Pode. Caso aconteça, vai levar um pouco de tempo. Então, nesse momento, segue o seu plano aí, continue estudando e, pelo amor de Deus, não procure mais vídeos sobre esse assunto. Se você já está estudando para concurso, não procure vídeos sobre esse assunto, porque a sua ansiedade vai só, igual a minha para fazer esse vídeo agora. Eu estou um pouco acelerado, vocês devem estar notando aí, mas a minha edição vai ficar prejudicada, porque eu estou um pouco acelerado aqui. Tomei muito chá aqui, ó, tomando muito chá aqui, ó, Gran Faculdade. Muito chazinho, mas é isso. Fala aí a sua opinião sobre esse assunto. O vídeo ficou longo, hein? Nesse momento agora, 20 e poucos minutos aí. Vamos ver na edição o que eu vou conseguir fazer para esse vídeo aqui. Deixa a sua opinião sobre esse assunto aí. Você acha que isso vai avançar? Se a Polícia Federal vai conseguir isso ou não? Se isso é uma vantagem ou não? Deixa o seu comentário e fala se você tem o tecnólogo ou não. Como é que é a sua graduação? Se você está estudando o tecnólogo, se você pretende, para a gente entender aí se a posição varia conforme a graduação que a pessoa tem. Eu sou graduado,
tenho bacharelado em 2 graduações, estou fazendo tecnólogo e eu sou taxativamente contra a esse tipo de preconceito que está sendo fomentado, pelo menos nesse momento estão fomentando, pela Polícia Federal aí na figura de algumas pessoas que fizeram essa minuta. Então fica aí o meu repúdio a essa minuta inicialmente aí. Acho que isso não define ninguém como um bom ou mau profissional e eu acho que não deveria ser por aí que a categoria deveria tentar ser valorizada. Eu acho que, não ficou legal aí para quem fez essa minuta da Polícia Federal. Espero que isso, na parte legislativa, não avance. Todas as outras demandas aí que a categoria tem, eu acho válida, eu acho que tem que brigar por melhorias, independente se já ganha bem ou não. Eu acho válido, é cada um na sua categoria e tudo bem. Mas isso daí eu acho que é um pouco de preconceito com a galera do tecnólogo. Afinal de contas, posso estar enganado. Boa parte de quem é hoje policial federal e policial rodoviário federal entrou com tecnólogo. Então deixa a sua opinião aí, meu jovem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se estiver procurando material para estudar, material para fazer o seu tecnólogo, uma instituição aí séria, dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui, nos vídeos que eu vou fixar no final e no primeiro comentário fixado. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Juvenal, agora que você ia fazer o tecnólogo, estão querendo barrar o negócio. Não pode não, Juvenal. É brincadeira. Segue firme aí, Juvenal. Não desanima não.